A Rússia dispara um míssil contra os Estados Unidos em 18 de agosto de 2025. O que a Rússia pensou que era um jato ucraniano era, na verdade, um F-35A Lightning II americano, deslizando silenciosamente através do espaço aéreo internacional. Em questão de segundos, um míssil de quase 1.800 quilos foi lançado de uma plataforma de lançamento em Kaliningrado, na Rússia, a Mach-14, detonando tão perto que a onda de choque arrancou as asas do caça furtivo e forçou o piloto a fazer um pouso de emergência no mar. Suas últimas palavras foram ouvidas através de canais de comunicações seguras. Mayday, atingido sobre o Mar Báltico. Essa única transmissão desencadeou uma reação em cadeia. Em Washington, os líderes não viram aquilo como um acidente, mas como um ato de guerra. Horas depois, o USS Gerald R. Ford recebeu a ordem para atacar e liberou uma tempestade de fogo. 68 drones suicidas, 25 caças e 20 mísseis Tomahawk. Uma saraivada de aço direcionada contra a fortaleza mais fortificada da Rússia. O que se seguiu foi um tiroteio feroz que chocou o mundo. Isso foi realmente um erro russo ou apenas uma desculpa para justificar suas verdadeiras intenções? Poderia esse contra-ataque americano superar o sistema de defesa impenetrável da Rússia? Venha comigo até o coração desta guerra. 18 de agosto de 2025. Exatamente às 9h42 da manhã, o céu acima do Mar Báltico, normalmente um corredor tenso, mas silencioso, de voos de patrulha, explodiu em caos. Um F-35A Lightning II americano, lançado apenas algumas horas antes da RAF Lakenheath, no Reino Unido, cortava o ar frio a 32 mil pés em uma missão de reconhecimento de rotina. Seu perfil furtivo havia sido projetado para mantê-lo invisível, mas naquela manhã, a furtividade não foi suficiente. 70 milhas a noroeste de Kaliningrado, um enclave russo fortemente armado e repleto de baterias de mísseis, o silêncio foi quebrado. Dentro de bunkers fortificados, o gigantesco sistema de radar S-400 Triumph acendeu, suas poderosas matrizes travando em um único ponto. No posto de comando tenso, os oficiais russos cochichavam uns com os outros, convencidos de que se tratava de um jato ucraniano hostil ousando atravessar o espaço aéreo errado. A ordem veio rapidamente. Fogo. Um míssil terra-ar 48N6DM, com mais de 6,7 metros de comprimento e pesando quase 1.800 quilos, rugiu ao ser lançado. Em questão de segundos, acelerou até Mach-14, mais de 16 mil quilômetros por hora, deixando uma cicatriz branca no céu enquanto caçava o F-35. Dentro do cockpit, os sensores do piloto americano de 34 anos gritavam alertas. Ele puxou o manche com força, lançou iscas luminosas, mergulhou em manobras evasivas violentas que o prensaram contra o assento com forças G esmagadoras. Por quase 27 segundos aterrorizantes, a morte o perseguiu através do ar rarefeito do Báltico. O míssil nunca atingiu diretamente, mas quando finalmente se autodestruiu a apenas 600 jardas da asa do F-35, a onda de choque atravessou o céu como um estrondo de trovão. Fragmentos de estilhaços rasgaram a asa direita do caça furtivo, destruindo suas superfícies de voo. Luzes de alerta vermelhas piscaram em todo o console do piloto. A aeronave não estava mais apta para combate. Respirando com dificuldade, o suor escorrendo pelos olhos, o piloto firmou suas mãos trêmulas. Ele acionou o rádio seguro, voz baixa, mas firme. Mayday, Mayday, Falcon 1, atingido sobre águas do Báltico. A aeronave danificada, tentando pouso controlado. O nariz do jato mergulhou em direção ao mar cinzento abaixo. Por um instante fugaz, o piloto viu o reflexo de sua asa, marcada, meio despedaçada, e soube que escapar era impossível. Às 9h47 da manhã, o F-35 inclinou bruscamente e começou sua descida desesperada em direção à água. Sob a calma superficial do Báltico, o palco estava montado. O que Moscou pensava ser um tiro de advertência havia acabado de cruzar uma linha. E em Washington,
a mensagem piscando em telas criptografadas, logo seria lida como nada menos do que um ato de guerra. Se você fosse o principal líder dos Estados Unidos, ordenaria um ataque agora ou esperaria que a Rússia explicasse? Vamos dar uma olhada na decisão do Pentágono. Às 4h15 da manhã, horário de Washington, o sinal de emergência do F-35A abatido chegou ao Pentágono. Uma única transmissão criptografada atravessando satélites carregava as palavras assustadoras. Aeronave atingida. Piloto ejetando. Recuperação imediata necessária. Em poucos minutos, a sala de conferências segura dentro da Casa Branca, conhecida como a Sala de Situação, estava cheia dos mais poderosos tomadores de decisão da América. O presidente, o secretário de Defesa, o chefe do Estado-Maior Conjunto e o conselheiro de Segurança Nacional estavam sentados com expressões sombrias enquanto os detalhes apareciam na tela. O Mar Báltico, um dos corredores mais contestados do mundo, havia acabado de reclamar um caça de 98 milhões de dólares. Pior ainda, oficiais de inteligência confirmaram o que ninguém queria ouvir. O míssil havia sido lançado de Kaliningrado, lar de uma das mais densas redes de radares e baterias antiaéreas da Rússia. As chances de ter sido um erro eram mínimas. A implicação era assustadora. A Rússia havia efetivamente disparado contra os Estados Unidos. Às 4h27 da manhã, o presidente deu uma única ordem: preparem a frota. O USS Gerald R. Ford, o porta-aviões mais avançado da América, já estava em posição com seu grupo de ataque. Um porta-aviões, 2 cruzadores de mísseis guiados, 3 destroyers e mais de 75 aeronaves. Ao comando do almirante, os oficiais de operações começaram a calcular rotas de voo, pacotes de ataque e apoio via satélite. O plano era brutal em sua clareza: golpear diretamente o coração das defesas impenetráveis de Kaliningrado. 68 drones suicidas equipados com pods de interferência de radar e bombas guiadas iriam primeiro. Atrás deles, uma parede de aço, 15 F-22 Raptors e 10 F-15EX Eagles, todos carregados com armamento de precisão. Por um momento, o silêncio tomou conta da sala de situação. Todos sabiam o que estava prestes a acontecer. Um único disparo de míssil havia arrastado as 2 maiores potências nucleares do mundo até a beira do abismo, e a América estava prestes a responder, não com palavras, mas com fogo. Antes de entrarmos no coração desta guerra, apoie-nos curtindo, se inscrevendo e dizendo de onde você está assistindo. 3h30 da tarde, horário local do Báltico. Os céus cinzentos acima do mar tremeram quando a primeira onda de retaliação americana rugiu em movimento. Do convés do USS Gerald R. Ford, mais de 68 drones suicidas não tripulados levantaram voo, suas asas brilhando contra o Sol Point. Cada um carregava uma carga de 90 quilos de explosivos de precisão e pods projetados para cegar o radar russo. Eles se espalharam pelo céu em amplos arcos, formando um enxame que se estendia por quilômetros. Atrás deles veio a ponta de lança de aço, 15 F-22 Raptors e 10 F-15X Eagle II subindo até a altitude de ataque. Voando em formações em V apertadas, seus motores trovejavam sobre o Báltico. Seus compartimentos repletos de bombas inteligentes, JDAM e mísseis AMRAAM 120. No convés do porta-aviões abaixo, marinheiros observavam em silêncio, sabendo que, na próxima meia hora, o mundo poderia mergulhar em guerra aberta. Dentro dos bunkers de Kaliningrado, alarmes soavam. Os operadores russos, sobrecarregados por uma cascata repentina de sinais falsos, viram suas telas de radar florescerem com centenas de contatos fantasmas. Os drones americanos estavam inundando as frequências, cegando os defensores, mas nem todos os sistemas ficaram escuros. Radares secundários das baterias Pantsir S1 e Buk M3 começaram a rastrear, e em questão de momentos, o céu acima de Kaliningrado se iluminou. Os russos dispararam primeiro. Uma salva de 18 mísseis terra-ar disparou para cima, girando em espiral pela névoa. Em menos de 90 segundos,
12 drones americanos foram despedaçados, explodindo em bolas de fogo inofensivas. Um drone saiu de controle, desviando perigosamente perto dos Raptors antes de ser vaporizado por uma rajada rápida de um Eagle escoltando. Por um instante, o caos reinou. Os drones caçadores quase colidindo com seus próprios guardiões. Mas o enxame avançou. Os 56 drones restantes se dividiram em 3 grupos de ataque, mergulhando contra matrizes de radar e lançadores de mísseis. Às 15h43, o primeiro impacto ocorreu. Um drone bateu diretamente em uma bateria S-400, detonando com um rugido que lançou um cogumelo de fogo de 60 metros no ar. Explosões secundárias se seguiram quando caminhões de combustível e depósitos de munição foram pelos ares. Aproveitando a abertura, os F-22 mergulharam em passagens de ataque. Em pares, liberaram bombas guiadas de 900 quilos, cada uma caindo a Mach 1. Os resultados foram catastróficos. Uma cúpula de radar russa, que custara mais de 300 milhões de dólares, desapareceu em um único ataque. Outro bunker de comando, reforçado com concreto, foi rachado como uma casca de ovo. Ainda assim, os defensores reagiram. Baterias Pantsir dispararam rajadas após rajadas de canhões automáticos, traçantes rasgando as nuvens. Uma rajada atingiu a asa de um grupo de UAVs, enviando 5 drones em espiral para o mar. Um F-15RX voando baixo respondeu com uma bomba GBU-39 de pequeno diâmetro, silenciando a equipe de artilharia em um único clarão. Às 15h50, a batalha era uma tempestade de fogo e aço. Os americanos haviam perdido 17 drones, mas obliterado pelo menos 7 posições principais de defesa aérea, deixando enormes lacunas no escudo de Kaliningrado. Os Raptors e Eagles circularam de volta, seus rádios vivos com vozes curtas e calmas, prontos para a segunda fase do ataque. O mundo havia acabado de testemunhar algo impensável. A fortaleza supostamente impenetrável de Kaliningrado, o orgulho da Rússia, estava sangrando sob o céu, e a tempestade apenas começara. O ataque americano havia aberto lacunas enormes nas defesas aéreas de Kaliningrado, mas a fortaleza de Moscou ainda não estava em silêncio. Nas profundezas dos bunkers reforçados, os comandantes russos gritavam novas ordens. Os sistemas sobreviventes S-300V4 e Pantsir S-1 travaram nos grupos de ataque americanos, seus tubos de lançamento se erguendo como presas de aço. Em menos de 1 minuto, 22 mísseis terra-ar foram disparados em rápida sucessão. Trilhas brancas riscavam o céu, cada ogiva avançando a velocidades devastadoras. Algumas ultrapassando o Mach 10 ou enxame de drones conseguiu se dispersar, mas os Raptors e Eagles não tiveram esse luxo. Às 15h53, uma explosão trovejante rasgou o céu. Um F-15EX Eagle II, avaliado em mais de 87 milhões de dólares, recebeu um impacto direto de um míssil S-300. A aeronave se desintegrou no ar, espalhando destroços em chamas sobre as ondas do Báltico. Os 2 pilotos ejetaram, mas seus paraquedas nunca tiveram chance. Eles foram consumidos pelo fogo antes de tocar a água. A chamada de rádio ecoou nos fones de todos. Eagle abatido! Eagle abatido! Momentos depois, outro míssil explodiu perigosamente próximo a um F-22 Raptor que circulava. Estilhaços atravessaram o compartimento do motor, abrindo buracos em sua pele furtiva. O piloto lutava desesperadamente, luzes de alerta piscando em seu console. Com fumaça saindo da fuselagem, ele mal conseguiu se afastar, mancando de volta, em direção às águas internacionais. O caça mais avançado do mundo havia sido reduzido a um sobrevivente aleijado. Por um instante, os americanos encararam o pesadelo de todo o comandante, poder de fogo esmagador ameaçando reverter seus ganhos. Os Raptors sobreviventes mergulharam em manobras evasivas, seus perfis furtivos os salvando de novos bloqueios de radar. Mas os Eagles, mais pesados e menos furtivos, foram forçados a lutar sob fogo implacável. Então veio o contra-ataque. Às 15h58, o USS Thomas Hoodner,
um destroyer classe Arleigh Burke que patrulhava a 110 milhas da costa, recebeu as coordenadas do centro de comando russo. Em segundos, suas células de lançamento vertical se acenderam. 20 mísseis de cruzeiro Tomahawk, cada um carregando uma ogiva explosiva de 450 quilos, emergiram do mar, arqueando-se pelos céus do Báltico. Os mísseis voavam baixo e rápido, contornando a superfície da Terra a quase 900 km. Os radares russos tentaram reagir, mas muitos já estavam destruídos ou cegos. O primeiro Tomahawk atingiu um bunker de concreto às 16h02. A explosão lançou uma porta de aço de 30 toneladas para o ar, como se fosse papel. Segundos depois, outro míssil dilacerou um posto de comando, matando instantaneamente mais de 2 dezenas de oficiais russos. O bombardeio continuou, míssil após míssil atingindo posições fortificadas. Um domo de radar avaliado em 250 milhões de dólares foi obliterado em um único ataque. Um depósito de munições explodiu, desencadeando uma reação em cadeia de explosões secundárias que estremeceram janelas a 16 quilômetros de distância. Chamas subiram 90 metros no ar, fumaça negra se enrolando em direção ao céu. Às 16h07, a rede de comando de Kaliningrado estava em colapso. Quase metade de seus oficiais superiores estavam mortos ou desaparecidos, e as comunicações entre unidades de defesa aérea haviam se transformado em estática. Os russos haviam lançado tudo o que tinham no contra-ataque, e ainda assim, os americanos respondiam com aço e fogo, mas a vitória veio a um custo. A marinha do Zefar havia perdido 2 de seus caças mais novos e 2 pilotos corajosos. Para os homens a bordo do Gerald R. Ford, o sacrifício queimava tão intensamente quanto as chamas que subiam sobre Kaliningrado. E ainda assim, a batalha não havia terminado. O golpe final ainda estava por vir. Às 16h30 do dia 18 de agosto de 2025, a tempestade de fogo sobre Kaliningrado havia terminado, mas suas consequências estavam apenas começando. O que antes havia sido o orgulho das defesas ocidentais da Rússia, agora não passava de destroços e fumaça. Imagens de satélite confirmaram o impensável. Mais de 72% de toda a infraestrutura de defesa aérea de Kaliningrado havia sido destruída em menos de 47 minutos. As perdas foram catastróficas. Interceptações de inteligência revelaram depois que pelo menos 47 oficiais russos haviam sido mortos, incluindo 3 generais e 9 coronéis seniores, junto com mais de 420 soldados mortos ou feridos. Depósitos de munições que haviam levado uma década para serem estocados foram incinerados em menos de 1 hora. As estimativas de danos ultrapassaram 6,4 bilhões de dólares em equipamentos, fortificações e ativos de comando apagados. Para os Estados Unidos, o golpe foi pesado, mas limitado. 2 caças perdidos, 2 pilotos mortos. Um sacrifício doloroso, mas que, em troca, destruiu toda a espinha dorsal do escudo báltico da Rússia. Dos 12 sítios de radar que antes guardavam Kaliningrado, apenas um permaneceu funcional, operando com energia de emergência e incapaz de rastrear aeronaves furtivas. Ao cair da noite, transmissões de rádio russas pintavam um quadro de caos. Tropas sobreviventes receberam ordens para abandonar posições. Comboios de caminhões fugiam para o interior. Famílias evacuavam vilarejos costeiros, temendo novos ataques. Pela primeira vez em décadas, Kaliningrado, a fortaleza que Moscou chamava de intocável, estava em silêncio. Nos convéses do USS Gerald R. Ford, marinheiros olhavam para o leste, para as colunas de fumaça que se erguiam. O custo havia sido em sangue, mas o resultado era inegável. A América não apenas vingara seus pilotos caídos, mas havia apagado uma fortaleza inteira. E com isso, o mundo foi forçado a encarar uma realidade gelada. Quando os Estados Unidos respondem, o próprio campo de batalha desaparece. Quando a fumaça se espalhou para o oeste sobre o Mar Báltico, o mundo havia mudado. Em menos de 1 hora, um único míssil disparado de Kaliningrado havia se transformado em uma catástrofe.
para Moscou. Os Estados Unidos responderam com 68 drones, 25 caças e 20 mísseis Tomahawk NUS. E o resultado foi absoluto. Mais de 400 baixas russas, bilhões em infraestrutura destruída e uma fortaleza reduzida ao silêncio. Mas a vitória não foi sem sangue. 2 pilotos americanos haviam dado suas vidas naquele dia, suas aeronaves caindo em chamas sobre céus hostis. No convés do USS Gerald R. Ford, sua ausência foi sentida mais profundamente do que qualquer triunfo poderia esconder. Ainda assim, seu sacrifício carregava significado. Lembrava ao mundo que a determinação americana não está escrita apenas em aço e fogo, mas também nas vidas daqueles que defendem sua bandeira. Kaliningrado havia sido considerada intocável. Agora permanecia como um aviso fumegante aos aliados, prova de que a América jamais hesitaria quando seu povo fosse ameaçado. E para os adversários era uma lição gravada em ruínas. Atacar uma aeronave americana não seria respondido com palavras, mas com aniquilação.